Começar a gravar aqui. Boa noite a todos e todas. Então, hoje a gente vai, né, fazer nossa primeira avaliação, e na verdade nesse fim de semana. E como vocês estão ansiosos por essa questão da avaliação, então eu vou começar falando sobre ela. Então, provavelmente boa parte de vocês já viram que já receberam a avaliação por e-mail aí, né? Então, eu enviei agora uma avaliação, né? Uma cópia da avaliação para cada um de vocês, para o e-mail de vocês que está cadastrado no Siga. Se por acaso vocês, né, não receberem esse e-mail, olha na caixa de spam. Se por acaso ainda não receberam, né, ao fim da aula, aí me envia um e-mail pedindo uma nova cópia que eu reenvio uma nova cópia para vocês, certo? É uma avaliação individual com consulta ao Siga, certo? Ao material do Siga. Não pode mandar o arquivo no grupo, não pode compartilhar nada sobre a avaliação com ninguém. Então, é uma avaliação individual, certo? Então, a gente sabe que esse ambiente virtual dá certas vantagens. Eu espero que vocês aproveitem essas vantagens, né, no sentido de coerência, porque vocês vão ter acesso a todas as listas que a gente fez, a todas as questões da plataforma, né, do background, vão ter acesso às minhas listas resolvidas. Então isso tudo já dá muita vantagem a vocês. Só que eu preciso tentar avaliar o quanto de conhecimento vocês produziram. As listas, né? As atividades que eu coloquei não tem nada que a gente não tenha visto ou que não tenha nas listas. Então não tá complexo, né? Eu poderia fazer uma prova muito mais complexa por ser online, mas eu prezo pelo aquilo que eu ensino. Então eu quero saber, né, o nível de conhecimento que vocês conseguiram produzir, né, até aqui. Então é individual mais uma vez. Se por acaso houver plágio, eu ensino esse componente mais de 9 anos já. Se por acaso houver plágio, a gente sabe detectar, é nítido na avaliação quando há plágio. E se houver plágio, em uma questão, com quantos envolvidos for, é zero para todo mundo. Então a gente está no ambiente universitário, vocês se matriculam. Eu falo isso aqui, é chato ficar falando, fazendo esse papel do professor, mas assim, né, a gente tem que ter responsabilidade com o nosso cargo e vocês têm que ter responsabilidade com o papel que vocês exercem na instituição também. Né? Infelizmente, sempre, né, que eu venho lecionando esse componente, vem tendo alguns casos de plágio. E aí, se houver plágio, é zero. E vocês podem, né, sofrer sanções de acordo ao comitê estudantil, caso isso ocorra. Então, tenham responsabilidade porque vocês estão aqui para obter um título, né, e levar o nome da instituição para frente. Então, a gente, a gente tem que ter uma postura aqui dentro da universidade. Sim, eu sei, Jéssica, eu entendi, mas não pode, né? Por isso que eu enviei individualmente o arquivo para cada um. Então, assim, não compartilhem nada com relação à prova. Se vocês tiverem alguma dúvida de enunciado, vocês podem mandar para mim, certo? E-mail que eu posso tirar dúvidas. Se por acaso algum caso de teste da avaliação, às vezes ocorre. Eu tento, né? Às vezes rever várias vezes, mas pode ser que ocorra de algum teste lá de entrada e saída tá dando errado. Se por acaso isso acontecer, pode entrar em contato comigo que a gente vai, né, analisar. Então, eu tento dar esse auxílio. Eu não vou tirar dúvida da prova. Eu quero saber se minha questão tá certa. Ou eu tô. Não, nesse momento. As listas eu tiro dúvidas. Né? Nesse momento eu quero saber o quanto você consegue produzir. Uma coisa importante: a avaliação de vocês ela é de 0 a 10. Então, caso eu não sei fazer essa questão toda, faça o que você sabe e eu vou atribuir uma nota diante daquilo que você conseguiu, certo? Só não pegam, vou pegar uma questão aqui, né, que não, desculpa, que não é a resposta da questão propriamente dita e coloco lá e não vai colar. Mas se você tentou fazer e por acaso não está produzindo a saída totalmente desejada, envia o que você conseguiu que você vai ter uma nota. Então não é 0 ou 10, está certo ou errado, né? Então a gente eu tenho um sistema de avaliação bem complexo e detalhado que eu vou avaliar o nível ali, né? Claro que a nota em si a gente não consegue mensurar exatamente o nível de conhecimento, isso é impossível praticamente, mas a gente tenta, né, dar um equilíbrio aí diante do que vocês estão apresentando. Então, tem todo esse processo, né? Com relação, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Segundo.
Com relação à entrega, né, então vocês têm até a meia-noite, às 23h59, né, da segunda-feira para entregar. E eu coloquei aqui, ó, já o repositório para cada uma das questões. Então vocês vão, quando a gente faz um arquivo no Dev, vocês não salvam em algum lugar, então vocês vão salvar e vão enviar aqui cada uma das respostas. A resposta da questão 1, a resposta da questão 2, a resposta da questão 3. O que eu estou pedindo lá na prova, você não começa incluindo a biblioteca, depois a Intmain. Eu estou pedindo que antes aqui de começar com a Intmain, vocês coloquem um barra, que é um comentário de linha. Tudo que é colocado aqui não é considerado para o código. Isso é um comentário, né? E aí você pode botar seu nome aqui. Por quê? Porque isso vai facilitar muito na hora que eu vá corrigir. Então, todas as questões usem esse padrão, né? Coloca lá entre o barra o seu nome, porque isso facilita. Aqueles que não tiverem, né, o computador e quiserem fazer ou tiverem que fazer, né, na mão, podem fazer, não tem problema. Só tenta fazer uma letra aí o mais legível possível, tira a foto da questão e me manda, certo? E aí a gente vai estar avaliando, né, também sem problemas. Mas aqueles que forem fazer no computador, então usem, façam, né, no Dev ou em qualquer outra plataforma de desenvolvimento em C que vocês estão usando, e aí salva o arquivo e me manda o arquivo salvo, que eu vou estar corrigindo esse arquivo, certo? Então, tem um repositório para cada e encerra no dia 15/8, que é a segunda-feira, nas 23h59. Vocês podem submeter mais de uma vez. Então, se por acaso chegou domingo ali e eu estou tentando fazer, tem algum errinho e eu vou ver se segunda-feira eu tenho tempo para arrumar, ou vou tentar arrumar ainda. Manda o que você já fez, e aí depois, se você conseguir melhorar, você manda de novo. Você pode submeter várias vezes a questão. A última submissão é a que aparece para mim. Então não tem problema se você precisar resubmeter. Por acaso eu enviei a questão 2 no local errado. Você pode enviar novamente, vai ficar para mim só a questão que ficou a última submissão enviada, certo? Agora não entreguem, já fechou lá o SIGA e eu vou querer entregar na terça-feira por e-mail. Não vou receber questões fora de prazo nem por e-mail. Se por acaso, né, o SIGA passar um dia todo fora do ar, por exemplo, na segunda-feira, aí a qualquer coisa a gente vê, né, a possibilidade de adiar mais um dia, mas só se a plataforma ficar muito tempo fora do ar, né? Então não deixem para cima da hora, porque tudo pode acontecer, né? Fiquei sem internet, tive algum... Não, aí vocês têm que contar, né, com essas, né, possibilidades aí que podem ocorrer, né? Então eu não posso ficar adiando os prazos de avaliação. Você já tem aí um prazo bem grande para o tamanho da avaliação. A avaliação foi pensada para que vocês desenvolvam em 2-3 horas no máximo aí. Quem está fazendo as atividades, acredito que não vai ter problema. Com relação à lista de presença, eu já coloquei a lista de presença aqui. Mais alguma dúvida com relação à nossa avaliação? Professor, vai Pode ser falar. enviada em C ou pode ser mais. Não entendi, Débora. A lista é toda, a prova é toda enviada em C? Isso. C, C++, né? Quem programa em C++ pode enviar em C++, apesar do enunciado estar sempre falando C lá, mas pode ser em C++ também. Não sei se essa é a sua dúvida. Sim. Pode fazer em C++, não tem problema nenhum. O arquivo, quando você faz sua questão no Dev, por exemplo, você usa o Dev, Jéssica? Jéssica perguntou aqui no chat para eu explicar a questão do arquivo que vai ser enviado. Então eu fiz a questão aqui. Quando eu vou aqui em arquivo, ou quando eu vou compilar, ele não vai pedir para eu salvar em algum lugar? Então você vai salvar esse arquivo. Por exemplo, abrir uma pasta aqui só para ficar ela só. Prova 1. Então aqui eu vou salvar aqui como questão 1. Salvei. E aí ele compilou e tal. Então quando eu for lá na minha pasta, prova 1,
tá lá a minha questão, tá vendo? Tem um ponto executável, que esse aqui não é o que é para enviar, é para enviar o ponto C, ponto CPP, ponto C++, né? Depende da linguagem que você está usando, mas é esse arquivo. Então o que acontece? Você vai enviar esse arquivo lá no Siga. Não tem segredo nenhum, não. É só ir lá no Siga e onde você salvou a questão e enviar. Só tem cuidado para não enviar o executável, né? Enviar sempre o código mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida com relação à avaliação? Pode falar, Adson. Posso usar conceitos que você ainda não ensinou, como matriz? Tá baixo, como sempre, seu áudio. Puder falar um pouquinho mais alto? Tá me ouvindo? Tô. Eu posso fazer conceitos que você ainda não ensinou, como por exemplo matriz? Ó, Questão. essa atividade não precisa usar conceitos que a gente não viu. Então, se você está pensando em usar conceitos que a gente ainda não viu, você está querendo usar um canhão para matar um passarinho, entendeu? Então, não deve. Se você tá, isso é uma decisão, um questionamento importante, né? O Adson, para quem não sei se todo mundo ouviu, ele perguntou, né? Eu posso usar conceitos que a gente não viu, como matrizes, vetores. Então a prova foi projetada, né? As questões foram projetadas para ser resolvidas com aquilo que a gente já viu, né? Então, se você está querendo usar conceitos a mais, certamente você está usando conceitos indevidos, assim, mal aplicados, entendeu? Porque não tem necessidade de aplicar esses conceitos. Então, assim, poder você pode, né? Agora não deve. Então, cuidado. Boa noite, Kawata. Mais alguma dúvida? Não sei se foi claro. A Adson tá pegando um componente de estrutura de dados comigo, que já é lá na frente. Então ele já tá... Eu não sei nem como é que ele tá conseguindo ficar nessas aulas e nas aulas de estrutura, que são dois mundos, né? Um no início de tudo e outro já lá conversando de coisas já do final da área de programação. Enfim, pessoal. Então é isso, né? Eu coloquei mais uma vez a lista de presença. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 4 questões, certo? Que eu tinha separado para fazer uma revisão. Aqueles que não quiserem assistir a aula e quiserem fazer a lista, fiquem à vontade, certo? E aqueles que quiserem assistir aqui, eu não vou demorar, vou gastar aí no máximo uns 40 minutos para fazer essas 4 questões. E aí, então eu libero vocês para o resto da aula aí para fazer a avaliação. Mas como eu falei, não é obrigatório ficar aqui. Só peço que assinem a lista de presença, né? Então, quem quiser sair e já fazer a atividade, fica à vontade também. Assim que eu encerrar a aula, eu vou estar subindo o vídeo para o YouTube, certo? Então a aula vai estar gravada lá e vai estar disponível também no Siga, caso alguém tenha alguma outra dúvida. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar então. Na aula passada, né, eu pedi para vocês tentarem fazer essa questão, que seria a questão 9 da lista aqui. Faça um programa que receba um valor n, indicando a quantidade de números que serão digitados, e em seguida receba os números reais e informe o maior e o menor elemento, né, o maior e o menor número do conjunto. Então, o que é que está se pretendendo aqui? Então, imagine que você vai receber lá um valor, por exemplo, 4, que vai indicar a quantidade de números inteiros que serão digitados. Deixa eu só ver aqui se é números inteiros mesmo que serão digitados. Ele não fala o tipo aqui, né? Ele só fala que receba um valor n indicando a quantidade de números que serão digitados. Então vamos pressupor aqui que todos os valores vão ser inteiros. Então aí você vai receber um valor que vai indicar quantos números tem no conjunto, e aí depois você vai receber todos os números do conjunto. E aí, por exemplo, você teria que indicar
qual é o maior e qual é o menor elemento do conjunto. Nesse caso aqui, o maior é 7 e o menor é 2. Então você recebeu, né, indicou aqui que ia receber 4 elementos, você recebeu cada um dos elementos e aí você obteve lá o maior e obteve o menor. Como realizar essa questão? Até agora a gente já tinha feito para o maior e tinha feito para o menor. Mas como fazer para resolver o maior e o menor ao mesmo tempo? Né? Então é muito similar ao que a gente já fez. Primeiro, aqui a gente tem, né, vai receber uma quantidade e em seguida vai receber cada um dos elementos. Então a gente vai ter um laço aqui por sentinela ou por contador? Alexandre falou ali contador. Já Jéssica, sentinela. Vamos lembrar as definições. Laço por contador, eu tenho o quê? Eu tenho um laço que vai se repetindo e que vai haver uma contagem. E que essa contagem vai determinar o momento de parar. Laço por sentinela, o que é? É um laço que ele vai girando até que um determinado caso, né? Um determinado dado aconteça. Né? Então, por exemplo, se ele falasse receba os números até que o -1 seja digitado, ou seja, você não sabe previamente quantos números você vai receber, você sabe que você vai ter lá uma sentinela, que é um valor de parada, ou um conjunto de valores de parada. Só que nesse caso aqui, da forma que está o enunciado, faça um programa que receba um N indicando a quantidade de números que serão digitados. Então esse N aqui, ele vai representar justamente a quantidade. E a gente vai precisar fazer um laço que rode aquela quantidade. Logo, aqui a gente vai ter um laço por contador e não por sentinela. Então, fica aqui, né, uma dica para sempre saber quando a questão pede um laço por contador, um laço por sentinela. Né? Então, se ele está indicando um valor sentinela para parar, um valor de parada, um conjunto de valores de paradas, aí você teria um laço por sentinela. Nesse caso aqui, né, eu vou ter que contar quantas vezes ele está rodando para chegar nesse valor N. Então, eu tenho um laço por contador. Se é laço por contador, então a gente já sabe que eu vou ter lá uma quantidade, que eu vou chamar de quantidade N, e eu sei também que eu vou ter o que? Um conte. Né? Lembrando que nome de variável não começa com letra maiúscula. Então não é porque está o N maiúsculo na questão que você vai definir aqui, ó, um N maiúsculo. Você pode até colocar N, mas se for colocar que seja minúsculo. Né? Então tenham atenção a essas definições aí que tem na linguagem. Ok. Então criei aqui uma variável quantidade e uma variável conte. E aí eu vou fazer o meu... Primeiro eu vou ter que pegar essa quantidade, né? Então eu vou fazer um scanf aqui para pegar a quantidade. E após pegar essa quantidade, N, a gente vai ter que fazer o meu laço rodar essa quantidade. Então eu vou começar o meu conte aqui com 0. Enquanto o conte menor que a quantidade N, conte mais. Ou conte igual a conte mais 1, né? Que é a mesma coisa. Então, ok, dessa forma, eu estou começando de 0, e enquanto o meu conte for menor que a quantidade N, eu estou fazendo o incremento. Eu posso até colocar um printf aqui para fazer um teste, né? Verificar se o meu laço está rodando a quantidade de vezes que eu quero. Então, nesse caso, eu coloquei para exibir toda vez que ele roda, ele vai exibir um valor A, né? E dessa forma eu vou ver se ele está rodando a quantidade de vezes que eu quero. Se eu digitar 3, o meu laço está rodando exatamente 3 vezes. Se eu digitar 5, o meu laço está rodando 5 vezes. Está aparecendo 5 As aqui. Então, dessa forma, eu sei que o meu laço está rodando a quantidade N de vezes que foi pedida. E aí, agora eu venho para a segunda parte da questão, que ele pede o quê? Que receba números. Ele fala aqui que são números reais, né? Então, em seguida, recebo os números reais. Então, os números vão ser reais. Até agora, não tem problema. A quantidade N continua inteira e o conte é inteiro também. Mas ele vai receber números reais e eu tenho que indicar qual é o maior e qual é o menor. Então, nesse caso, eu vou criar aqui uma variável num para receber os números e
eu vou ter que... Quais são os dados que eu quero armazenar, né, para exibir no final? Quem é o maior e quem é o menor. Então eu vou criar aqui uma variável maior e vou criar uma variável menor para justamente armazenar esses dados, né, do maior número e do menor número. E aí no meu laço, toda vez que ele rodar, eu vou pegar um número. Só que agora eu vou usar %f, né, já que é um valor real. Ok. E aí depois que eu pego um número, como é que eu faço para verificar se ele é o maior ou se ele é o menor? Então nesse caso, a gente vai fazer algo similar ao que a gente já vinha fazendo na questão do maior e do menor. Se eu peguei o número, eu verifico. Se esse número que eu peguei for maior do que o meu maior, o que eu vou fazer? O meu maior vai passar a ser o número. Aí eu tenho a opção de, se o número for menor do que o meu menor, eu vou colocar esse número em menor. Só que tem uma questão. Se o número ele for maior que o meu maior, ele vai ser ou ele pode ser menor que o meu menor ao mesmo tempo? Essas duas condições podem ocorrer ao mesmo tempo. Um número pode ser maior do que o meu maior e o mesmo número pode ser menor que o meu menor ao mesmo tempo. Imagine que a gente tenha um menor sendo 3 e o maior sendo 6. Aí vai existir um número que vai ser maior do que o meu maior e menor do que o meu menor ao mesmo tempo? O que vocês acham? Não. Eu acho que não. Eu tô só lendo os comentários. Jéssica falou que não, Alexandre não, nunca. Lucas, pode falar. Não, eu só falei também não. Também não, né? Pois é, não tem como, né? Não tem como existir esse número. Dessa forma, o que acontece? Se você colocar assim, funciona. Mas são condições opostas. Então, o ideal aqui, né, para otimizar o código é colocar um else. Então, se o número é maior do que o meu maior, eu já coloco lá e não vejo se ele é menor. Porque se ele é maior do que o meu maior, eu não mexo. Agora, se o número for menor do que o meu menor, aí ou se ele não é maior do que o meu maior, aí eu verifico se ele é menor do que o meu menor. E aí com isso, né, eu otimizo o meu código aí para não ficar fazendo duas verificações sempre. Só que tem um probleminha nessa questão. Alguém sabe dizer o que é? Tá quase pronta, só tem um detalhe aí. Acho que tinha que inicializar a variável, né? Botar maior igual a 1 e menor igual a 1. Botar maior igual a quanto? A num. Ah, sim. Isso. Só que se eu boto maior igual a num, quem é num? Você falou o ponto certo. Qual é o problema aí? O maior e o menor não está inicializado. Então, quando você vai pegar o primeiro número e você vai verificar se ele é o maior, quem é o maior até então? Não tem. Então, ia dar erro, né? Não ia dar a resposta que está se esperando. Nesse caso, o que seria ideal? Já que eu vou ter lá um conjunto, já que eu vou ter um conjunto de elementos, né? Então, por exemplo, eu tenho 4 elementos lá, eu vou receber os 4. O que eu posso fazer? Eu pego o primeiro elemento fora do laço e já digo que ele é o maior e o menor ao mesmo tempo. Então, dessa forma eu inicializo o maior e o menor com o primeiro número da sequência. Eu vou pegar um número aqui fora e digo que o maior vai ser o número e o menor também. Porque, por exemplo, se a gente tem aqui essa sequência, eu pego minha caixa do maior e minha caixa do menor. Aí eu peguei o 7. Aí eu vou colocar o 7 aqui e vou colocar o 7 aqui. Aí agora eu peguei o 2. Ele vai perguntar, 2 é maior do que o meu maior? Não. 2 é menor do que o meu menor? É. Aí ele vem aqui e coloca o 2. Aí agora fica 7 em um e 2 no outro. Aí ele pega o 3. Não é maior do que o maior, não é menor do que o menor. Pega o 5, não é maior do que o maior, não é menor do que o menor. Então no final ele vai ter o maior e vai ter o menor aqui.
Entenderam? Franciele colocou a lista de presença já aí, viu, Guilherme? Então é isso, né? Nesse caso faltou isso. Só que tem um problema agora. Se eu estou pegando o número fora, meu laço não deveria rodar a quantidade n de vezes, né? Porque senão eu estou rodando uma vez a mais. Porque eu já peguei um número fora. Se a quantidade n for 4, por exemplo, o laço está rodando 4 vezes e eu já estou pegando um número fora. Então ele tá pegando 5 números. O que fazer para resolver? Ricardo falou conte igual a 1. Jéssica perguntou se seria o conte igual a 1. Exatamente. Então eu começo meu conte com 1 porque eu já peguei um número. Ou eu poderia botar a quantidade menos 1 também. Iria funcionar. Só que o ruim de colocar a quantidade menos 1 assim é que toda vez que rodar, que for verificar, ele vai ficar subtraindo, né? Fazendo essa operação de menos 1. Então há um custo computacional. Então para não criar esse custo computacional da subtração, seria melhor começar já de 1, já que eu peguei 1 aqui fora. E aí dessa forma a gente vai ter o nosso programa funcionando para pegar o maior e o menor. Por exemplo aqui, 5 números. 3, 5, 7, 1 e bota aqui 2. Ah, que ótimo, né? Faltou o que aqui, gente? printf. Faltou exibir, né? Aí fica difícil. Printf. Na avaliação lá, observem como está sendo a saída e tentem reproduzir. A mesma coisa do URI, certo? Então observa como está lá e tenta reproduzir o máximo que... o melhor que vocês conseguirem. Não é porcento F não, professor? Porcento F. Aí se você quiser controlar a quantidade de casas decimais, aí você tem que ver na questão, né? Se pede, se não pede, como é que está sendo a saída para colocar lá da forma exata. Então vamos lá, por exemplo, 4 números. 5, 2, 1 e 9. Então o maior é 9 e o menor é 1. Que é a nossa sequência aqui de 5 até 9. Ok? Tô vendo que vocês estão feras aí. Vamos lá. Mas, sim, aí essa questão foi resolvida por laço por contador, né? Eu poderia fazer também usando o laço por sentinela, caso pedisse. Então, o que mudaria aqui, né? Só para já frisar essa questão da sentinela. Então, imagine que você vai, ao invés de receber uma quantidade, você já iria começar a receber os números. Então não teria nada desses contadores, né? Então você já vai começar recebendo os números. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que você receber, por exemplo, um número menos 1, você vai parar. Então eu vou receber números até que o número menos 1 seja digitado. Então no laço por sentinela, a primeira regra é pegar no início. Então a gente está pegando no início aqui e vai fazer essa inicialização já também. E aí a gente vai usar o while lá e colocar. Enquanto o meu num for diferente de menos 1, eu vou continuar com o laço. E aí toda vez que eu continuo, o que eu faço? Eu faço aqui a verificação. Se esse número é maior do que o maior ou se o número é menor do que o menor. E no final, o que eu vou fazer? No final do laço, eu vou de novo repetir, né? Os scanfs com os dados de entrada da sentinela. Então, nesse caso, eu tenho o scanf aqui para pegar o num fora do laço e vou ter o scanf para pegar o num dentro do laço. A inicialização só vai acontecer uma única vez, né? Então, eu não vou repetir ela aqui. E dessa forma, a gente tem o nosso laço por sentinela. Funciona, né? Pega o maior e o menor dentro do conjunto. A diferença é que agora ele não informa qual a quantidade de valores vão ser digitados. Ele vai apenas inserindo os números. Então, se eu pegar esse código e executar, então eu já vou digitar, por exemplo, aqui o primeiro número da sequência, 7, segundo número da sequência, 5, terceiro, 9, depois 2,
Depois o 4. Agora eu quero parar. Eu digito menos 1. Então veja que ele vai dizer, o maior foi 9 e o menor foi 2. Então, qual é a diferença? A diferença é que, dessa forma, eu não indico uma quantidade. Eu já vou digitando os números até que um determinado dado específico ou um intervalo que já foi, né, previamente definido, ele aconteça para que haja um encerramento. Deu para entender aí, ficar mais claro a diferença de laço para contador e laço para sentinela? Alguém tem alguma dúvida ainda? Se não tem, a gente vai então para a questão 10 aqui, que é a questão da lista de laços por contador. Faça um programa que receba dois valores inteiros, x e y, e em seguida um valor n indicando a quantidade de números que serão digitados. Em seguida, receba os números inteiros e informe a média dos números que estão entre o intervalo x e y, considerando x e y inclusos ao intervalo. Então, o que ele está falando aqui? O que ele está dizendo é, você vai receber dois valores, por exemplo, 4 e 8. Esse valor representa um x e um y. Em seguida, você vai receber um valor, por exemplo, 5. Esse valor corresponde à quantidade de valores do conjunto. Então, esse x e esse y corresponde ao valor que vai ser considerado de intervalo. E o 5, né, que nesse caso aqui é o 5, que seria um valor n, é a quantidade de elementos do conjunto. A partir daí, você vai receber vários elementos que são os elementos do conjunto. Por exemplo, aqui, 3, 4, 5, 6, 2, 4 e 9. Então, você recebeu aqui 1, 2, 3, 4, 5 números que correspondem ao conjunto, né? E aí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para você informar a média dos números que estão no intervalo x e y. Então, quais são os valores que estão no intervalo x e y, considerando o x e o y? Quais são os valores aqui do conjunto que estão nesse intervalo? O 3 está no intervalo? Entre 4 e 8? Alexandre falou ali, 4, 5 e 6. Então, o 3 não está em intervalo, o 4 está, o 5 está e o 6 está. E o 9 está fora do intervalo. Então, nesse caso, o que ele quer? Ele quer que eu some 4 mais 5 mais 6, que o resultado aqui vai ser 15, e tire a média disso. Foram quantos números somados? 1, 2, 3. Então, 15 dividido por 3, o valor lá, resposta, vai ser 5. Então, é isso que ele está pedindo, né? Deixa eu só ver aqui no enunciado se ele fala que o conjunto, que tipo de... Aí falou aqui, informe, receba os números inteiros, né? Então, o conjunto aí é de valores inteiros. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, primeiro, né, se o conjunto é de inteiros, eu já vou criar aqui meu x e meu y e minha quantidade n, que seria a quantidade de elementos do conjunto. Então, a primeira coisa vai ser pegar o valor de x e pegar o valor de y. E, em seguida, eu vou pegar aqui a quantidade n, que representa a quantidade de elementos do conjunto. Como eu vou ter uma quantidade n, eu vou ter que pegar todos esses elementos. Logo, eu vou precisar de um laço que rode, né, aquela quantidade n vezes para pegar todos os elementos do conjunto. E aí vai ser o mesmo processo. Então, eu vou ter um conte, né, e vou ter lá um laço por contador. Conte começando de 0, enquanto conte menor que a quantidade n, conte mais, ou conte igual a conte mais 1. Ok, então aqui eu tenho, né, peguei a quantidade n, ou peguei o n, peguei o y
peguei a quantidade e fiz o meu laço para rodar aquela quantidade n de vezes. E aí o que ele quer? Ele quer que eu tire a média, né, dos elementos que estão no intervalo. Então a primeira coisa aqui, para tirar a média, eu vou precisar da soma, né, desses valores. Então como é que eu faço para somar um intervalo? Eu vou ter que criar aqui uma variável soma. Eu vou criar embaixo aqui só para não ficar com uma linha só, com muitas variáveis. Como eu vou somar, eu preciso inicializar essa variável soma. Então eu vou inicializar de 0. E como é que eu vou fazer? Né? Então eu vou pegar os números, né? Cada um dos números do conjunto. Então aqui no laço eu vou fazer um scanf para pegar. Se vocês não estiverem entendendo, pessoal, pode perguntar, certo? Então vou fazer um scanf para pegar o número. E aí aqui agora, como é que eu faço para definir esse intervalo? Alguma ideia? Porque aqui eu vou ter que fazer a soma. A soma vai ser igual a soma mais o num. Só que eu só vou somar se esse número estiver dentro daquele intervalo x e y. Então vai ser menor que y, maior que x e menor que y. Aí eu vou ter que usar o i comercial, né? São dois i's. E num menor que y. Só que vamos ler a questão lá, ó. Ele pede para quê? Que informe a média dos números que estão no intervalo x e y, considerando o x e o y. Se a gente fala o número maior que x e número menor que y, se x fosse o 4 aqui, ele ia perguntar, 4 é maior que 4? Não, então ele não ia somar. Entendeu? Você não está considerando o x no intervalo. Como que a gente Tá ajusta? em igualdade. Como é que a gente ajusta para considerar? Tá no caminho, é por aí, tá quase. A Alexandre falou aqui, seria no caso, ó, a gente teria que usar um maior ou igual. Então, se o número for maior ou igual a x e número menor ou igual a y, aí agora sim, se x é 4 e o número é 4, 4 é maior ou igual a 4? Entendeu? E aí, ok, a gente está fazendo a soma. No final, eu vou ter que tirar a média. Só que a média vai ter que ser o quê? De que tipo aí? Float. Float. Então, nesse caso, a média ela tem que ser real, porque pode ser que com a soma dos números inteiros dividido por uma quantidade, eu tenha casas decimais. E aí, só no final, depois que eu tiver toda a soma, todos os números somados, aí sim eu vou fazer a média. Média vai ser igual ao quê? Soma dividido por conte. Aí que tá. Só que conte vai ter o valor da quantidade n. A quantidade n vai ter quanto para esse exemplo aqui, por exemplo? Esse exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Quantidade n tem 5. Só que eu só somei 3. Se eu fizer por 5, eu vou ter 15 dividido por 5, e não 15 dividido por 3. Entendeu? Entendi. E agora? Vai ser de num. Desculpa, Francelo, não ouvi. Pode falar de novo. Quantidade N, né? Quantidade n, mas quantidade n é 5. E você tem que tirar a média diante dos números que você está somando. E você não vai somar todos os números, entendeu? Só aqueles que pertencem ao intervalo. Aí o Alexandre falou ali, colocar um contador dentro do laço. É exatamente. Eu vou precisar de um outro contador que me diga quantos números eu estou somando. Por exemplo, aqui eu vou chamar de quantidade S, que seria a quantidade que foi somado. Né? E aí eu começo de 0 e toda vez que eu faço uma soma, eu digo que a quantidade vai ser igual a quantidade mais 1. Só que aí é a quantidade S, né? Então, além de ir somando os valores, eu vou contando quantos valores eu estou somando para no final obter a média. Entendeu? Então, ó,
aqui eu tinha um conjunto. 3 é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 8? Não. 4 é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 8? É. Aí ele vai, soma o 4 e conta 1. Aí depois ele pega o 5. 5 é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 8? É. Aí ele soma o 5 e conta mais 1. Aí depois 6. 6 é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 8? É. Aí ele conta o 6 e soma mais 1. 9 é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 8? Não. Aí nesse caso ele mantém o que estava. Então no final você vai ter lá uma soma de 15 e uma quantidade que equivale a 3, porque foram 3 números somados. Aí você faz essa divisão. Entenderam? E aí no final a gente vai exibir a média. Só que essa média aqui vai dar um probleminha. Alguém sabe dizer por quê? Boa noite, Maxwell. Veja que soma é uma variável de que tipo? Inteira. E a quantidade é uma variável de que tipo? Inteira. Quando eu divido um número inteiro por outro, o que que acontece? Cadê a Jéssica aí? Ainda tá aí? Professor. E aí, quando eu divido uma variável inteira por outra, o que que acontece? Uma inteira por outra? Meu Deus, professor, eu não tô conseguindo raciocinar agora não, eu tava vendo outra coisa aqui. Ah, tranquilo. Então, quando eu divido uma variável inteira por outra inteira, só pega o quociente da divisão, não pega o resto. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria que fazer uma conversão forçada. Colocar entre parênteses o nome float, para indicar que essa divisão tem que ser feita considerando as casas decimais. Ou então, declarar soma como uma variável float. Aí ia funcionar. Entenderam? Se a gente não fizer isso, ou colocar a variável soma como se fosse float, a divisão ia ser feita considerando só o quociente, desprezando o resto da operação. Então, por exemplo, porque por 15 ali vai acabar dando um número inteiro, né? Mas se vamos supor que tivesse aqui uma soma de 7 dividido por 2, aí ia dar só o valor 3, não ia dar 3,5, né? Então, Oliver, é uma opção. Pode declarar. Só que o que vocês não podem é esquecer, declarar como inteiro, colocar divisão e depois ficar lá horas se batendo porque tá dando erro, entendeu? Então, tem que ter atenção a isso. Pode ser declarar soma aqui, aí é opcional. Aqui, ó, isso aqui é só dizendo, você só está dizendo assim, ó, eu quero que essa divisão seja feita considerando os números como reais. É isso que você está falando para o computador, para o compilador. Ok, vamos lá, vamos compilar e executar. Então, se eu colocar agora o meu x aqui, coloco 4, o y coloco 8, né? Aí eu digo que vão ser 5 números e aí digita a sequência: 3, 4, 5, 6 e 9. Veja que a média deu 5, porque foi justamente 15 dividido por 3. Está funcionando. Só que o que acontece se o meu x tivesse o valor de 8 e o meu y tivesse o valor de 4? Porque a questão não garantiu que x sempre seria menor do que y. E aí o que iria acontecer aqui? Entenderam o meu questionamento? A gente fez já uma questão similar. Nesse caso, eu teria que
para não considerar, né, o x poderia ter um valor maior que o y. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu criaria um maior e um menor e definiria entre x e y quem é o maior e quem é o menor. Por exemplo, se x for maior que y, quem vai ser o maior? O maior vai ser x e o menor vai ser y. Se não, a gente inverte, né? O maior vai ser y e o menor vai ser x. E a partir daí, ao invés de colocar o x e o y, a gente ia colocar: se o número for maior que o menor e menor ou igual ao maior, então dessa forma a gente faz a soma e conta a quantidade. E aí a gente garante que, independente de x ou y ter o maior número, esse maior número vai ficar em maior e o menor número vai ficar em menor. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Vocês vão ver que as questões que estão lá na avaliação são bem mais simples que essas, né? Eu estou fazendo isso aqui, já é uma revisão muito boa para fazer atividade, né? Na verdade, era para ter enviado essa atividade até depois dessa revisão, porque vocês acabam ficando tão, né, preocupados com a avaliação que não acompanham o processo, né? E o importante, principalmente, é vocês conseguirem compreender. Beleza, vamos lá. Fazer agora só mais duas questões aqui para a gente encerrar. A próxima questão vai ser essa questão 5 aqui da lista de laços por repetição, que é uma questão bem interessante. Simples, porém com um conceito interessante aí para vocês não se confundirem. Faça um programa que receba a idade e o peso de N pessoas até a pessoa colocar a idade negativa e calcule e mostre a quantidade de pessoas com mais de 90 quilos e a média da idade de N pessoas. Então, o que acontece? Vamos partir do princípio, que é o processo de receber esses dados de entrada, né? Faça um programa que receba a idade e o peso de N pessoas até a pessoa colocar a idade negativa. Como é que vai ficar? Então eu vou ter a idade e vou ter o peso. Tá? A idade vai ser o inteiro e o peso vai ser um float. Como é que vai ficar aqui a sentinela da questão? Quem pode me ajudar aí? Faça um programa que receba a idade e o peso de N pessoas até que a pessoa coloque a idade negativa. E aí? Adson colocou: enquanto a idade é menor que zero. Alexandre, maior ou igual a zero. E aí, é menor que zero ou maior ou igual a zero? Então vamos pensar aqui: enquanto a idade for menor que zero. Se você colocar menor que zero, significa que enquanto a idade for menor que zero, ele vai continuar. Só que na verdade, quando a idade for negativa, é para parar. Então a gente coloca maior ou igual a zero. Então, enquanto a idade for maior ou igual a zero, ele vai continuar. Quando a idade for negativa, que for menor que zero, ele vai parar. Então, sempre fiquem atentos com isso. Veja que nesse caso, a questão tem duas variáveis de entrada. Tem a idade e tem o peso. Geralmente, quando os alunos vão fazer essa questão, o que eles fazem é: pega a idade, pega o peso, coloca aqui a condição e no final pega tudo de novo, né? Como diz lá a regra do laço por sentinela. Então peguei a idade e o peso, verifico a sentinela e pego a idade e peso. Ok? Para você está ok?
A Alexandre colocou basta a idade. Veja que se vocês colocarem dessa forma, eu vou compilar e executar só para mostrar. Primeiro você pede a idade, por exemplo, idade 19 anos, peso 77 quilos. Aí próxima idade, menos 1, que seria para parar. Só que ele não parou, ele está pedindo peso. Só quando você digitar um peso é que ele vai parar. Veja que não está adequado. Por que não está adequado? Porque nesse caso, quem é a minha sentinela? É a idade. O peso não faz parte da sentinela. Só as variáveis sentinela que vão seguir o padrão do laço por sentinela. As outras variáveis, elas devem ser coletadas internamente ao laço. Então, nesse caso, como o peso não faz parte da condição, ele não é coletado com a regra de sentinela. Então, eu pego uma idade, verifico se a idade é maior ou igual a zero. Se ela for, aí sim eu pego o peso. E aí eu continuo o meu programa. Então, aqui eu vou continuar o programa. E depois eu pego uma outra idade. Se essa idade for válida, eu pego o peso. Então, o peso, como não faz parte da sentinela, ele é coletado internamente ao laço. Então, se a gente compilar e executar agora, digitei lá a idade 19, 77 quilos. Beleza, quando eu digitar a idade menos 1, ele já encerra. Ele não vai pedir o peso de uma idade que não está adequada à proposta do sistema. Não, Oliver, esse comando aí não existe. Diferente, o diferente, talvez você quis dizer assim, diferente, é exclamação igual. Se você usar o diferente aqui, enquanto a idade for diferente de zero, ele vai parar quando o zero for digitado. Você poderia usar diferente de menos 1, ele vai parar quando a idade for menos 1. Só que nesse caso, o enunciado da questão, ele pediu para parar em qualquer número negativo. Veja que ele fala, cadê? Até que uma idade seja negativa. Então, nesse caso, não é um valor específico, é para qualquer valor negativo. Por isso, a gente obrigatoriamente teve que colocar maior ou igual a zero. Porque se for menos 1 é para parar, mas se for menos 2 é para parar, se for menos 10 é para parar. Então, ó, observa, se eu colocar aqui idade 15, 55 quilos, menos 5, ele para do mesmo jeito. Se você botar diferente, né, exclamação igual, de menos 1, ele só para no menos 1. Aí o que você vai ter que ver? Você vai ter que ver o enunciado. Se pedir um valor específico, você usa o diferente. Se pedir um intervalo ou, né, negativo, você bota menor ou igual. Né? Então, a sua condição aqui vai ser de acordo com o que a questão está pedindo. Então, nesse caso, o que acontece? Ele está falando aqui para informar a quantidade de pessoas com mais de 90 quilos. Então, eu vou precisar de um contador para contar quantas pessoas tem mais de 90. Eu vou botar aqui quantidade 90. Então, essa quantidade 90 seria a quantidade de pessoas com mais de 90. Vou inicializar ele com 0, já que ele vai ser um contador. E depois que eu receber o peso, eu vou verificar. Se esse peso for maior que 90, eu vou lá e vou contar. Então, quantidade 90 é igual a quantidade 90 mais 1. Então, dessa forma, a gente conta quantas pessoas têm mais de 90 quilos. E ele pede a média das idades das N pessoas. Então, nesse caso, ele quer a média de todas as idades, né? Então, toda vez que eu rodar aqui, eu vou ter que somar as idades. Então, eu vou criar aqui também um soma i, que seria a soma das idades, e vou colocar igual a 0, porque vai ser, né, uma variável de soma. E aí, toda vez, independente, né, veja que não tem relação com peso. Todas as idades que forem digitadas, que forem maior ou igual a 0, ou seja, que forem válidas, eu vou somar. Veja que o scanf da sentinela, ele fica sempre no final, porque ele tem que respeitar aquela regra. Esse scanf do peso está no início porque não tem correlação nenhuma com a sentinela. E aí, dessa forma, a gente fica, né, com essa estrutura. Eu verifico se o peso é maior que 90 e conto, e eu somo todas as idades. No final, eu preciso da média. Eu vou fazer a média agora como um real aqui, né? E aí a gente vai ter média vai ser igual a soma das idades dividido por quantidade n, que é a quantidade de pessoas. Ah, eu não tenho uma quantidade, né? Porque era a sentinela. Então ainda vou ter que criar aqui
né, uma quantidade T, que seria a quantidade total de pessoas. E aí toda vez, né, que eu somar uma idade, eu também vou ter que contar aqui quantas pessoas tem. E aí no final eu vou dividir pela quantidade. Novamente eu vou ter que usar o float aqui, porque soma I é inteira e a quantidade T também é inteira. E aí agora eu vou exibir. Então, média das idades vai ser igual a %F lembrando, eu estou usando o ponto 1 aqui, né, só porque a questão não está especificando. Mas lá vai estar, né, a quantidade de casas decimais que vocês deveriam colocar. Então, a média das idades e a quantidade de pessoas com mais de 90. Vou botar assim, 90 a mais. E aí a quantidade vai ser 1%D, né, inteiro. E aí eu coloquei aqui nessa variável a quantidade de 90. Então a questão fica dessa forma. Alguma dúvida? Veja que esse processo aqui foi exatamente o que a gente fez na questão anterior, né? De somar, só que aqui foi as idades, contar quantas idades tinha para tirar a média. Aqui eu fiz uma contagem, mas já restringindo para só os pesos maiores que 90. E aí o resto da estrutura, né, que foi a parte da sentinela. E no final só foi realmente a exibição. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, idade 15 com 55 quilos, idade 30 com 95 quilos, idade 10 com 90 quilos, menos 1. Então, a média das idades deu 18,3, que seria 15 mais 30 mais 10, dividido por 3. E a quantidade de pessoas com mais de 90 deu 1, porque só foi um aqui que teve 95 quilos, né? Alguma dúvida, pessoal? Entenderam a questão da sentinela aí? Que o principal da questão era isso, né? É perceber que as regras da sentinela, né, que são essas 3 regrinhas básicas aqui, elas só vão ser definidas para as variáveis que são sentinela. Se eu tenho outras variáveis, eu coloco dentro do laço. Por fim, né, vamos fazer essa última aqui, que é a questão 6. Faça um programa que receba de 2 em 2 números inteiros e conte em quantas vezes ambos os números são pares. O programa deverá encerrar quando os 2 números digitados forem menos 1. Então, nesse caso, é uma questão bem simples. A gente tem que receber números impares, por exemplo, 8 e 6. 2 e 5, 3 e 7, 4 e 8, menos 1 e 3, menos 1 e menos 1. Veja que o programa só vai parar quando os 2 números ao mesmo tempo forem menos 1. E o que ele quer saber? Ele quer saber em quantas vezes ocorreu desses 2 números serem pares ao mesmo tempo. Então, nesse caso, 8 e 6 é par, então ocorreu uma vez. 2 e 5, os 2 não são pares. 3 e 7, os 2 não são pares. 4 e 8 são, então ocorreu mais uma vez. Menos 1 e menos 3 não. E menos 1 e menos 1 encerrou o programa. Então, no final aqui, a resposta seria 2. Então, houve 2 números, né, 2 vezes em que os 2 números foram pares ao mesmo tempo. Então, como é que vai funcionar, né, essa questão? Então, aqui eu vou criar 2 valores inteiros, N1 e N2.
E o que eu quero saber é a quantidade, né, em que os dois foram pares ao mesmo tempo. Vou botar aqui uma quantidade igual a 0. Veja que nesse caso os dois números são sentinela, então eu vou coletar os dois números usando aquelas regras da sentinela. Então vou coletar N1 e N2, vou ter aqui uma condição de enquanto e lá no final vou pegar o N1 e N2 de novo. A questão agora é como é que eu coloco a condição aqui para que só pare quando N1 e N2 forem menos 1 ao mesmo tempo. A pergunta de milhões aí. Entenderam o que é que eu quero? Qual é a condição que vai fazer com que o meu laço pare quando N1 e N2 forem menos 1 ao mesmo tempo? Quem arrisca um palpite aí? Alexandre. N1 igual a menos 1 e N2 igual a menos 1. Então, enquanto N1 igual a menos 1, e sempre usem, pessoal, a palavra enquanto, e N2 igual a menos 1. A sugestão de Alexandre foi essa. Vamos ler de novo. Enquanto N1 for igual a menos 1 e N2 for igual a menos 1, ele vai continuar. Só em ler, vocês acham que está correto? Enquanto N1 igual a menos 1 e N2 igual a menos 1. É o contrário. Contrário como? Quem quiser ajudar, pode ajudar. Ouvi alguém abrindo... Pode falar, Ricardo. Enquanto for diferente de menos 1. Nesse caso, vamos ver. Enquanto N1 diferente de menos 1 e N2 diferente de menos 1. Seria isso? Vamos ver se ocorre aí. Compilar e executar. 5. Vocês podem, se for entradas impares assim, com dois scanfs, ó, vocês podem botar um espaço e o outro que funciona. O 5 vai para o N1 e o 4 vai para o N2. Então, ó, 5 e 4, beleza. Menos 1 e 5, não é para parar, só que parou. Nesse caso, pessoal, não é I, é O. Geralmente os alunos ficam, como assim? Vamos lá, eu vou explicar, mas só para vocês verem. 4 e 5, foi. 9 e 8, foi. Menos 1 e 5, foi. 3 e menos 1, foi. Menos 1 e menos 1, parou. Por quê? Porque está tudo ao contrário do que a gente está pensando. Lembra sempre do enquanto. Enquanto N1 for diferente de menos 1, ou N2 for diferente de menos 1. Enquanto um dos dois forem diferentes de menos 1, você continua. Quando você coloca o I, você diz que os dois têm que ser diferentes. Então, se um for igual, ele para. Deu para entender ou não? Se não deu, a gente repete. Mas o que eu estou falando? Enquanto N1 for diferente de menos 1, ou N2 for diferente de menos 1, ou seja, se um deles for diferente de menos 1, ele continua. Quando um deles for igual a menos 1, ele vai verificar o outro. Se você usa o I, você condiciona para que os dois ao mesmo tempo sejam diferentes de menos 1 para continuar. Então tem que ter cuidado com essa questão, né? Como vocês já sabem as possibilidades, uma dica que eu dou é, na hora que vocês se depararem com essa situação, já façam previamente, como a gente está fazendo. Faz só as entradas de dados e verifica se está funcionando de forma adequada. E aí percebam que com o I lá, se vocês testassem assim, ó, eu vou colocar o I e vou testar 5 e 7, menos 1 e menos 1. Aí você fala, tá funcionando. Só que você não testou direito. Então, cuidado com os testes que vocês fazem, né? Então, aqui, 5 e 7, menos 1 e 3. E aí ele parou, e não era para parar. Então, testem com cuidado, né? Vejam todas as possibilidades de ocorrência que tem dentro do problema, para que vocês não se passem nessas questões. Então, para essa condição, eu tenho que usar diferente e ou, para que só pare quando, né, os dois ao mesmo tempo sejam menos 1.
E aí o que é que ele pede? Ele pede para contar quando os dois elementos forem pares ao mesmo tempo. A gente já fez essa questão do par lá no início, né, quando a gente falou de desvio condicional. Então como é que a gente verifica se o número é par? Se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0. Então se n1 resto 2 for igual a 0 e n2 resto 2 for igual a 0, ou seja, se n1 é par e n2 é par, o que é que eu faço? Eu vou lá e faço quantidade é igual a quantidade mais 1. Lembrando, quem quiser usar quantidade mais, não tem problema, certo? Eu só faço dessa forma para quem está iniciando aí, quem está com mais dificuldade, tentar ficar mais claro para todo mundo. E no final, o que é que ele quer? Que a gente exiba essa quantidade. Então eu vou aqui exibir a quantidade que foi colocada. Veja que a questão é bem simples assim, né? Só que a dificuldade está na condição aqui da sentinela, que era algo que a gente não tinha visto ainda, por isso que eu deixei essas questões, né, para a gente fazer. Então perceba, se a gente rodar agora para aquela nossos testes, bota aqui 8 e 6, 2 e 5, 3 e 7, 4 e 8, menos 1 e 3, menos 1 e menos 1. Eu acho que o último era esse. E aí ele vai dizer quantidade 2, que é exatamente o 4 e o 8, e o 8 e o 6. Alguma dúvida? E aí, pessoal? Para aqueles que não têm dúvida e já ouviram as instruções da avaliação aí, então vocês estão liberados. Só vou colocar aqui de novo a lista de presença, certo? Então quem não assinou, por favor, assinem. E vocês têm até segunda, né, às 23h59 para entregar a avaliação. Quem chegou depois aí, né, e se quiserem, eu posso fazer um apanhado aí das informações da avaliação. Não tem nada de bicho de 7 cabeças. Essas questões que eu fiz aqui, Kawata, é mais difícil do que as que estão lá, né? Então, só se concentrar aí direitinho e se dedicar que vai dar tudo certo. Vamos lá. Quem chegou atrasado aí, né, só fazendo um breve resumo da avaliação. Então, eu enviei a avaliação para vocês via e-mail, certo? Então, a avaliação já está no e-mail de vocês. Vocês têm até segunda-feira, às 23h59, para postar no Siga as respostas. A avaliação é individual. Cuidado com plágios. Não olhe questões dos outros. Não compartilhe suas questões, porque se identificar qualquer plágio, é 0 em todas as avaliações. O que acontece? Cada uma das questões, né, para cada uma das questões tem um repositório que você deve colocar o código que você criou. Então, quando você constrói o código lá, você salva, né, em algum lugar no seu computador. Então, você vai aqui abrir cada um daqueles códigos, subir, né, fazer o upload de cada um dos códigos aqui para cada uma das questões. No mais, tem todas as instruções, está lá na prova e no e-mail, certo? Tentem reproduzir a saída, né, o mais próximo possível que vocês conseguirem daquelas saídas que tem lá nos casos de teste. Qualquer dúvida com relação ao enunciado de questão pode me enviar. Vocês podem usar como material de auxílio os vídeos que estão no Siga, inclusive o vídeo dessa aula que eu vou estar subindo assim que encerrar, e podem também usar as listas que eu compartilhei, os slides. Mas a prova é individual, né, e não pode fazer com auxílio de outras pessoas. No mais, alguma dúvida? Sim, e nos repositórios vocês podem subir mais de uma vez. Então, caso vocês subam uma questão que está incompleta ou que acha que depois viu que estava errada e quer corrigir, pode corrigir e subir novamente. Para mim só aparece a última submissão de vocês, certo? Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Se por acaso... Pode falar, Maxon. O nome do arquivo aí é para colocar meu nome completo e a matrícula, é isso, né? Aqui, o que eu pedi aqui no início, né? Você coloca o seu nome. Quem tem, né, um nome
duplo, né? Bota o nome completo, acho que fica mais fácil. A gente tem algumas pessoas aí com o primeiro nome igual, então coloca o nome completo. Mas o nome do arquivo em si não tem importância não, pode colocar o nome que vocês desejarem. Eu só já chamo a atenção para não colocar nomes do arquivo, né? Com acento, com espaços, porque isso às vezes, se usarem o dev, tende a dar problema, né? Na hora que você compila lá, às vezes dá alguns bugs. Então coloca um nome simples no arquivo, questão 1, tudo junto, questão 2, ou Q1, Q2, qualquer coisa nesse sentido, para evitar problemas aí. Quem não está com auxílio do computador, quiser fazer na mão, ou tiver que fazer na mão, pode fazer na mão, tira a foto e me envia a foto que a gente corrige também, sem problemas. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, por hoje é só, né? Boa sorte a todos aí, bom fim de semana, e qualquer coisa é só mandar e-mail. Pode sim, tem problema não, Cauã. Se você fizer e testar no Dev, manda o arquivo do Dev, mas se não, pode mandar em PDF, não tem problema não. Pessoal, só lembrando, eu não mando e-mail perguntando se está certo ou errado. Isso aí é a avaliação, né? Eu não posso falar. Com relação à plataforma, a background sim, eu ajudo. Agora a avaliação não. Nada. É isso, pessoal. Então, até a próxima aula aí. Valeu, até. Abraço.